A pecuária não é a causadora do avanço do desmatamento no norte do país, como tem sido apregoado por ambientalistas. É o que argumenta o diretor da Atenagro, empresa de consultoria em pecuária. Para Maurício Nogueira, que recentemente participou de um evento no Pará, onde o assunto foi debatido, o desmatamento ilegal é uma operação imobiliária que usa as peculiaridades da pecuária para avançar. Em entrevista a Walter Puga Júnior, o diretor da Atenagro também falou da alta nos preços das carnes. Vale acompanhar a entrevista. A pecuária tem sido criticada nos últimos anos por causar desmatamento, mas a Atenagro tem estudos que provam que isso não é fato, isso não é verdade. Eu tenho comigo o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que explica o que ocorre nesse mercado. Há muitas distorções em relação ao avanço da pecuária, Maurício? Puga, realmente, tem muita desinformação em relação às causas do desmatamento. Os estudos não são da Atenagro, embora a gente já tenha feito um estudo há muito tempo atrás, contratado inclusive por uma ONG, a gente sempre se baseia em estudos feitos dentro da academia. Então nós temos estudos feitos em diversas instituições, inclusive a USP, mostrando que o driver de desmatamento ele é causado pela ocupação territorial, quer dizer, uma operação imobiliária. A pessoa quer ganhar dinheiro transformando aquela terra. Agora, é fato, Puga, que a área que é aberta, ela vira pecuária, porque você não tem outra alternativa de atividade que você possa ocupar aquela área e vender depois que não seja pecuária. Imagina que você plante soja, né? Primeiro que a operação já custaria caro. Então, se você fizer o cálculo todo financeiro e usar um operador de tecnologia, tanto na produção de carne como de soja, ele já vai fazer a conta que é melhor ele expandir dentro da área dele, ampliando o pacote. Ele não vai para uma área provocar um desmatamento ilegal, né? Então, imagina que você faça com a soja. O satélite mostra que ali teve uma operação ilegal, a fiscalização vai lá e o produtor vai perder tudo. Quando você coloca a pastagem, primeiro que é mais fácil, você não precisa tirar toco, você não precisa fazer quase nada, coloca o rebanho lá e diante de uma fiscalização você pode tirar o rebanho. Então, infelizmente, as particularidades da pecuária favorecem que pessoas conduzindo operações ilícitas deem preferência para a atividade. Agora, a conclusão que a gente faz não é a área virou pastagem, isso a gente sabe, né? Ninguém é bobo, a gente sabe que a área desmatada ilegalmente vira pasto. O que nós estamos discutindo é o que causa esse desmatamento. E aí sim a gente reforça os dados que já foram concluídos em diversas pesquisas com informações que a gente tem aqui, Puga. E uma foi usada lá no evento do Pará. Se você pegar a produção de carne paraense, ela ocorre ao mesmo tempo que a área de pastagem ou a quantidade de área desmatada está diminuindo em determinados períodos do ano. Nos últimos anos, Nos últimos anos isso aumentou por outras razões que é uma responsabilidade da sociedade. Nós não estamos sendo eficientes em conter o desmatamento. Só que isso não é causa da pecuária. Isso é que a gente precisa diferenciar, Puga. E além dessa perspectiva que você defende, há ainda a questão específica do Pará, que tem recebido muitas críticas, de que lá o desmatamento avança rapidamente. Isso é fato, porque os gráficos que a Atenagro elaborou mostram que há uma queda aí, na verdade, do desmatamento na região. Não, Puga, nos últimos anos aumentou sim, e o Pará é o grande foco, infelizmente. O Pará é um estado tem dificuldades enormes lá, né? É um estado muito grande, é muito atraente, então a gente tem comparado, né? Por que o Brasil sofre tanto com a questão do desmatamento ilegal, com o avanço sobre áreas que deveriam ser protegidas? Se a gente comparar outros lugares do mundo, é muito mais fácil proteger a área de pedra, a área de geleira, a área de deserto, a área de montanha, né? É muito fácil, ninguém quer ir para lá, né? Se eu for para lá desmatar essas áreas que estão preservadas nesses ambientes hostis, ninguém vai produzir. A Amazônia é aquilo que a gente conhece, né? Então é difícil conter. E o Pará tem dificuldade, sim,
Os dados de desmatamento são incontestáveis, eles aumentaram nos últimos anos, vem aumentando ano a ano, né? E nós ainda não temos um modelo, uma forma eficiente de conter o desmatamento. Tem muita gente aí levantando bandeira, escrevendo cartas. Eu consegui na minha época. Não conseguiu. Não conseguiu. É que nem represar um rio. Né? Você vai lá, fecha o rio, daqui a pouco ele vai passar por cima e a vazão vai ser a mesma. Né? Então nós não temos ainda um modelo, não executamos um modelo eficiente para conter o desmatamento ilegal. Isso que a gente tem que procurar. E nós não vamos achar, Pulga, se a gente continuar culpando o operador errado. Olha que interessante. Nós temos hoje todas as recomendações que o pessoal especialista em ambientalismo diz, né? Focada em punir quem age legal, quem age dentro da legalidade. Eu vou punir o frigorífico que está agindo dentro da legalidade, eu vou punir o produtor que está agindo dentro da legalidade e vou esquecer de quem está lá operando ilegalmente. Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente discute esses temas, é porque nós queremos chegar numa solução que seja eficaz, que seja eficiente, e não que fique servindo de trampolim para o pessoal buscar o holofote aí. E falando dos estudos da Atenagro, há um outro estudo que você divulgou recentemente, mostrando que o preço da carne bovina ao consumidor, na verdade, está inferior, né, a anos anteriores. Ou seja, nós olhamos para o preço no supermercado e ficamos assustados. Mas, de outro lado, há números que mostram que, na verdade, a carne está mais barata do que anos anteriores. Explica isso. Se a gente comparar preços reais, né, Pulga, década de 70, década de 80, a gente pagava muito mais pela carne. Né? Então isso tem acontecido com frango. O frango é o que mais caiu, né? Com suíno, com carne bovina. Né? Por que a gente mostra esse gráfico? Não é para falar que o preço não subiu. Também já muita gente conclui errado em cima do número que a gente mostra. Né? O preço subiu muito nos últimos anos. O que nós estamos mostrando é que ao longo das décadas, a implantação de tecnologia, né, a aplicação de melhores práticas de produção permitiram que a população acessasse carne a preços mais baratos do que décadas anteriores. É isso que a gente tem que buscar estimular aqui no mercado, fazer com que a gente produza cada vez mais e com mais qualidade. E ainda interessante, Pulga, que quando a gente fala do que aconteceu com as margens ao longo dos anos, produtor e frigorífico perderam muito mais margem do que o setor varejista. Se o setor varejista, né, se os supermercados tivessem cedido nesse mesmo período tanto de margem que a pecuária e que os frigoríficos cederam, a gente estaria hoje com o preço da carne muito mais acessível para o consumidor. Temos aí aquela realidade de curto prazo, né? Os preços no ano passado estavam num nível, subiram para outro e há uma queixa do consumidor. Bom, pecuarista abriu mão de parte da rentabilidade, frigorífico também. Agora, os varejistas continuam ainda mantendo o mesmo nível de rentabilidade? Ainda não estão não, Pulga. Nos últimos anos o setor varejista está perdendo margem também. Então a gente pega, na verdade a gente calcula via markup, né? Qual é a diferença do preço que chega para o consumidor do que ele pagou para o frigorífico, né? E ao longo dos últimos anos ele tem realmente perdido, mas não chegou ainda a perder o tanto que a produção perdeu. Né? Então, como é que a gente faz o markup do varejo reduzir? Nós temos que ter competição. E aí eu vou falar aqui uma coisa que os produtores não gostam quando eu falo em palestra. Geralmente os produtores estão sempre focados em margem dos frigoríficos, concentração dos frigoríficos. Aonde a gente tem que imprimir competitividade hoje no mercado é no varejo. Né? O varejo está precisando de competitividade. Eu não estou falando daquele açougue, daquela casa de carne no interior, supermercados pequenos. Nós estamos falando dos grandes supermercados. Né? Então, precisa aumentar, ampliar a competição para que eles cedam margem. Isso vem acontecendo, mas vem acontecendo numa velocidade mais baixa do que aconteceu com a pecuária e com os frigoríficos. Bom, você acaba de ouvir aí a argumentação de Maurício Nogueira, né? Os estudos recentes da Atenagro mostram que a produtividade na pecuária trouxe mesmo um barateamento aí para a carne, que poderia estar, então, sem essa tecnologia, a carne estaria muito mais cara do que já vemos hoje, não?
É a conta que a gente faz lá, Pulga, que o pessoal às vezes reclama da gente, inclusive foi essa questão aí do Pará, né? A gente leva lá o que a gente observa, o que a gente mede, né? Se a gente não tivesse feito tecnologia, a gente tinha duas alternativas nesse momento. Ou a carne estaria muito cara, que é o que você está colocando, né? Muito proibitiva mesmo, ninguém comeria, a gente não teria essa produção toda, ou a gente teria que ter desmatado mais 290 milhões de hectares para produzir a carne que a gente está produzindo hoje. Né? Então, são duas variáveis. Ou estaria muito caro, e ninguém comeria, ou a gente teria desmatado muito mais. Né? Não tem segredo, não tem pegadinha e não tem enrolação nessa conta, é matemática pura. É só comparar o passado com o presente. Bom, você acaba de ouvir a posição sempre firme de Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do Maurício Nogueira, que não foge de assuntos polêmicos. Agradeço mesmo. Walter Puga Júnior, de São Paulo.